E estamos no ar com o terceiro episódio do Pode Navegar, o podcast aqui da Estação Criativa voltado para o mercado de navegação, óleo e gás e energia. E hoje vai ser o episódio que vocês mais vão ver convidados, que temos aqui 4 convidados. Não dá nem para fazer um suspense, que com certeza vocês já estão vendo aqui um dos convidados. E eu tô fazendo esse episódio aqui, gente, justamente para derrubar um mito. Porque eu tenho lido muitas notícias, muitas informações sobre a geração Z. Falando que a geração Z é uma geração que é preguiçosa, que é uma geração que se demite do trabalho, não dá nenhum aviso, enfim. Muitas notícias desse tipo. E aí, para desmistificar, para derrubar de uma vez por todas, eu trouxe aqui 4 estudantes da EFON, que eles vão trazer um pouquinho aí da história deles, vão contar como que é essa rotina, o que eles buscam das empresas, enfim, vai ser um bate-papo muito bacana. Mas antes, vou deixar aqui já o meu recado, que eu sempre deixo. A gente tem aí, vai passar aqui na televisão, a Comunidade Navegantes, que é a comunidade lançada aí pela Estação Criativa, voltada especialmente para pessoas do mercado de óleo e gás. Pode ser pessoas que trabalham com comunicação, pessoas que trabalham com RH, que querem fazer networking, que querem materiais gratuitos aí para melhorar a sua comunicação dentro da empresa. Então, se você ainda não fez sua inscrição, vai aqui na área de descrição que tem o link. É muito fácil se inscrever e com certeza você vai baixar muitos materiais que vão te ajudar. Mas vamos lá, vamos começar aqui a apresentar a galera. Estão preparados? Vou começar aqui pelo Juan, que já está aqui do meu lado. O Juan, ele tem 23 anos. Ele é oficial de máquinas em formação. Vai se formar esse ano. E atual presidente do Grêmio de Máquinas. Atua também como comandante de embarcação à vela e integra o comitê de praticagem. Seja bem-vindo, Juan. Olá, obrigado pelo convite. Nada. Vamos aqui falar agora também com a Isadora. A Isadora que estava conversando comigo, estruturando tudo aqui para participar do podcast. A Isadora tem 22 anos, nascida no interior do Paraná. 19 anos saiu de casa bem cedo, foi morar sozinha em Porto Alegre e depois veio para o Rio de Janeiro quando entrou na EFON. Já sabia que queria máquinas, que é muito bacana. E ela também é vice-presidente do Grêmio de Máquinas da escola. Seja bem-vinda, Isadora. Obrigada, Larissa. Nada. Vamos falar também com o Gabriel. O Gabriel, ele tem 22 anos também. Ele é nascido em Goiânia, Goiás, mas passou a maior parte aqui no Rio de Janeiro. Ele tá lá na EFON, né, como aluno do terceiro ano de Náutica, presidente do Grêmio de Náutica, membro do comitê de praticagem, diretor de marketing e imediato de uma embarcação do Grêmio de Vela. Bastante coisa, né? Prazer, Gabriel. Prazer, Larissa, muito Obrigada obrigado. por ter vindo. E vamos fechar com a Bianca. A Bianca é a mais novinha, né, gente? Eu tenho... Quem é a Bianca, que é a mais novinha, né? 20 anos. Criada no Rio de Janeiro, nasceu aqui também, né? Morou 3 anos em Brasília, voltou para cá no final do ensino médio, aluna do segundo ano de Náutica e atualmente faz parte da diretoria do Esta Classe, promovendo visitações às empresas, né? Encontros e um contato maior com o mercado offshore. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite, Larissa. É um prazer ter vocês aqui. E aí, gente, eu vou até já... eu fiz aquela introdução ali falando dos pontos que a galera tá falando aí sobre a geração Z. Eu sou a Millennium aqui, eu quase sou geração Z, tá? Por um ano aí. Eu não sou geração Z. Mas a geração Z tem alguns estudiosos aí que dizem que é a partir de 1997 até 2012. E tem uma outra linha que fala que é de 1995, que aí eu poderia entrar também, mas eu vou mais nessa linha aí do 1997. É uma geração que já nasceu ali com a tecnologia acontecendo bastante aí no mundo. Sempre que entra um funcionário novo lá na minha empresa e é novinho, eu faço a seguinte pergunta: você sabe o que é um disquete? Vocês sabem o que é um disquete? Disquete. Eu acho que sim. O que vocês acham que é um disquete? Pode falar. Pode chutar. Pô, um chute é um... Eu acho que é um doce. Tem um doce, mas não é disso que eu tô falando. Eu ia chutar isso também. Tem o doce, disquete, que é aquele chocolatezinho, né? Mas o disquete, gente, ele é tipo um primo do pendrive.
E eu falo isso pra galera, a galera não sabe o que é um disquete. Eu fico assim, como assim? Não sabe o que é um disquete? Que eu fazia trabalho de escola, eu tinha que ir na papelaria comprar um disquete pra botar o trabalho dentro do disquete. E é um quadradinho assim, não tem o símbolo de salvar do computador? Sim. É parecido com aquele símbolo de salvar, é um quadradinho que você enfiava na CPU e botava o trabalho lá e levava pra sua professora. E, tipo, não tinha nem 1 GB o disquete. O disquete era pequenininho, você tinha que comprar, às vezes, 3 disquetes pra guardar um trabalho de escola. Então, assim, os millennials, eles nasceram nessa época que ainda não tinha tanta tecnologia na palma da mão aí, igual hoje a gente tem celular, né? Então, a gente vem falando aí sobre essas mudanças no mercado de trabalho, sobre até as próprias características entre Millennium, Geração Z, Boomers, etc. Então, vocês, como Geração Z, estão aqui com um papel muito importante hoje, que é derrubar de uma vez por todas esse mito de que a Geração Z não quer nada com a vida, que é uma grande mentira, né? Então, estamos aqui com vou chamar vocês de crânios, né, dos estudos, porque para passar para EFON é difícil pra caramba, né? E aí eu queria já puxar alguém aqui para me falar como que é esse processo assim para passar na EFON, o que que você precisa fazer, como que vocês têm que estudar, enfim. Então, acho que Vamos lá, Gabriel. para entrar como oficial para algum tipo de oficial, no caso da Marinha Mercante, existem duas possibilidades, que no caso é a EFON, propriamente dita, e o ASON, que que no caso é um concurso para o pessoal que já tem algum tipo de faculdade, o ensino superior, e consegue fazer um concurso para entrar já como para a escola para fazer o curso de adaptação a segunda oficial. E a forma principal, que no caso para jovens, né, é a EFON, que é a partir do momento que termina o ensino médio, já existe essa possibilidade de fazer um concurso para escola de Marinha Mercante. Legal. E aí foi quanto tempo que você estudou assim para conseguir passar no EFON? Foi fácil, foi difícil? Então, no meu caso foi bem complicado mesmo. Eu tive o privilégio, né, de ser a pessoa que podia só estudar, não precisava trabalhar nem nada. Então, mesmo assim foi complicado, né? Então, eu estudei durante 2 anos, só que 1 ano foi focado para um outro concurso militar, no caso do Exército. E depois que eu conheci a EFON, estudei mais 1 ano especificamente só para EFON. Aí era a rotina o dia todo estudando, eu fazia, no caso, curso online, então eu fazia dentro de casa mesmo. Então foi 2 anos intensos assim, estudando dentro de um quarto e deu certo, né? Passei em 2022 e comecei em 2023 na EFON. E hoje você tá já no terceiro ano. Terceiro ano de náutica. E depois disso ainda vocês passam por um processo de praticagem dentro das empresas, né, das embarcações, por mais 1 ano até se realmente se tornar o oficial, vamos dizer assim. Isso. Vocês já saem formados como oficiais ou só depois da praticagem que conclui? Só depois da praticagem a gente recebe no caso, o diploma de ensino superior de ciências náuticas. Muito bom, bacana. E aí, puxando de novo esse tópico, assim, que a geração Z é uma geração considerada preguiçosa, que não quer trabalhar tão duro como as gerações anteriores. O que vocês acham disso, gente? Eu queria ouvir vocês, assim, faz sentido pra vocês isso? Eu acho que não faz tanto sentido. Por quê? Qual é o meu pensamento? Hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação do que as pessoas dos anos 2000 para cima tinham, né? Então, por exemplo, um trabalho que levaria talvez 1 semana para ser feito, pode ser feito em algumas horas, né? Você parado no computador e fazendo. Eu acho que isso aí as pessoas, né, dos anos 2000 para cima, olhando isso, pensam, poxa, nem se esforçou para fazer o trabalho, mas na verdade reuniu tanta informação ali, né, com o advento ali das redes sociais, do próprio ChatGPT, que é um auxílio ali para os estudantes também, né? E aí parece que ele não se esforçou, mas na verdade é que a informação ela tá muito fácil na internet, né, hoje em dia. Então, eu acredito que a nossa geração não seja uma geração preguiçosa, mas que tem mais oportunidade para buscar informação. Que querendo ou não, poxa, hoje, até mesmo dentro das empresas, você consegue utilizar IA, né?
o nosso trabalho ali como agência de comunicação, se a gente for parar para pensar que, poxa, tem ali a IA que ajuda a gente a cortar vários passos, né? Dá uma informação, a gente trata aquela informação, entende aquela informação, bota a nossa opinião em cima, modela aquilo dali, não tem como a gente ignorar. É um passo que a gente deu aí pro futuro que a gente não consegue mais voltar. Não dá para voltar a usar um disquete. Agora vocês entenderam, né? A gente tem que sempre avançar. E a geração Z eu vejo muito isso, né? Lá no meu escritório a gente tem ali, sei lá, 90% geração Z. Então, isso que eu escuto, pra mim, não reflete a realidade. Porque a galera lá é muito empenhada, é muito dedicada, segue as metas, quer bater metas, sangue nos olhos, sabe? E eu também vejo que vocês, até para terem passado para essa escola, são assim também, né? E aí eu queria agora ouvir as meninas. Como que é a rotina lá dentro da EFON, estudando? Como que vocês estudam? Enfim, é pesada? Vamos lá. Vai, Então, Isadora. é uma rotina, assim, um pouco puxada, né? É a questão de estudo, principalmente. Até mesmo para entrar, né? É complicado, a gente sabe, a prova não é nada fácil. E ainda mais pela nossa carreira. A gente tem que estar a todo momento se atualizando das coisas que estão acontecendo, do mundo mercante em si. Então, não é uma coisa simples assim, né? Igual as pessoas dizem para nossa geração. E eu acho que é isso que eu tenho para falar sobre a nossa geração e aí nosso dia a dia, né? E você, Bianca, o que você acha? Eu acho que dentro da rotina da iPhone a gente aprende a lidar com diversas questões, a gente aprende a lidar com a liderança e a gente está o tempo todo inovando o nosso networking, né? Então a gente aprende desde da iPhone para trazer para o mundo offshore, o mundo que fora no nosso emprego, né? E até vocês, quando vocês se formam, vocês são líderes dentro das embarcações, né? Porque vocês vão ser o quê? Imediatos e subchefe de máquinas, ou chefe de máquinas, ou comandante, certo? Ali na área de oficiais. Então, dentro da EFON hoje, vocês também aprendem sobre isso, como liderar, as características que o líder tem. Como que é essa parte, assim, de estudo? Eu acho que a parte de estudo em si, existem matérias específicas dentro da própria FON que tentam ensinar bastante isso, mas eu acho que o que a gente aprende muito na prática é com o networking que a gente tem com as outras pessoas também, sobre isso, sobre a importância de ter uma boa relação interpessoal com as outras pessoas, saber se comunicar, saber como tratar os outros. Então, eu acho que isso é uma parte fundamental, não só que a iPhone passa pra gente, mas também que a gente busca correr atrás, porque é um período realmente meio complicado, né? Tipo, ficar um mês embarcado, no caso ali o teu profissional é a tua casa também. Então, acho que a iPhone provê bastante isso pra gente e também a gente corre bastante atrás disso por conta própria pra poder ter uma vida mais tranquila quanto a isso. Muito bacana. E em relação assim, o que vocês esperam do mercado de trabalho? Quando vocês seguem as empresas nas redes sociais? Como que é? Sim. Seguem? Sim. Beleza. E aí, quando vocês estão ali, eu imagino que vocês já olhem as empresas, já saibam ali as empresas que existem e tudo mais. Mas o que vocês imaginam que uma empresa tenha que ter para ser um bom ambiente para vocês? Ou, enfim, como que vocês imaginam essa rotina? Eu acredito que a gente vê o apoio, né, que as empresas têm para dar pra gente, porque, querendo ou não, como o Gabriel falou, é um mês que a gente vai estar ali embarcado, longe de família, de amigos, vai estar em confinamento, né, só você e os tripulantes do navio, seus companheiros ali, e uma coisa que pesa bastante ali na hora da escolha da empresa e tudo mais, é o apoio que a empresa dá pra gente, né. Às vezes está passando por um problema em casa, vai precisar desembarcar, ou então não se adequou a determinado navio, a empresa vai lá e troca de navio. Eu acho que isso pesa bastante. Bacana. E aí, vocês? O que vocês acham? Eu já considero importante, no caso de uma empresa, o plano de carreira dentro dela também, né? Porque existem diversos perfis, né? Entre os alunos e as pessoas ali o que eles querem na Marinha Mercante, né? Eu, por exemplo, meu caso próprio é que eu pretendo, no caso, seguir carreira. Então,
eu tento buscar uma empresa que eu vou me identificar melhor, que tipo, vai me promover, vai tipo, indicar para cursos lá dentro, né, para crescer dentro dela. Então isso é uma coisa que eu viso bastante, né, e não só dinheiro ou qualquer outra coisa, outros benefícios, né. E as meninas pensam diferente? Algum outro ponto? Então, eu, como uma pessoa que não sou do Rio de Janeiro, então eu valorizo um pouco a empresa que não tem essa preferência de moradia, né? Porque eu sei que tem algumas empresas que optam pelas pessoas que são da região sudeste do Brasil. E eu sou do sul do Brasil, né? Eu moro lá, então eu acho que é interessante a empresa que independente do lugar que o praticante ou o oficial more, eles não têm essa preferência, sabe? Porque como eu sou de lá, então para mim é uma coisa que me atrai. Essa questão aí de moradia, né? E você? Algum outro ponto que você busca assim nas empresas que te faça brilhar os olhos? Então, pensando assim nas empresas, eu busco desenvolver, né, o lado profissional, então fazer cursos e poder contribuir somando com a empresa de uma Bacana. forma geral, assim. Bacana. Essa questão agora é de redes sociais, né? Vocês falaram que acompanham as empresas, né, nas redes sociais. Principalmente onde que vocês buscam as empresas? LinkedIn. Instagram e LinkedIn. Instagram e LinkedIn. Tá vendo aí empresas que vocês falam que não querem produzir conteúdo pro Instagram? Tem que produzir conteúdo pro Instagram sim, né, gente? A gente ouve muitas empresas falando, não, mas meu público tá só no LinkedIn. Eu falo, não tá, não. A geração Z tá aí pra provar que o Instagram tá muito vivo, né? Sim. Beleza. E aí, o que vocês gostam de buscar, assim, das empresas? Quando vocês estão navegando ali no perfil das empresas, o que vocês gostam de assistir, ler? Enfim, o que vocês gostam de consumir? Nos perfis das empresas, eu acho bastante interessante quando eles falam de tecnologias novas, né? Legal. Assim, no mundo marítimo, né? Não só novos modelos de embarcações, mas também optimizações, né, nas embarcações. Eu acredito que também uma coisa bastante legal é a causa dos combustíveis limpos, né, que vem chegando aí. Bacana. E tem empresas que vêm aderindo isso, né, para um futuro não tão distante, assim. Embarcação híbrida. Isso. Bacana, bacana. E vocês? Eu acho legal quando as empresas mostram projetos de desenvolvimento sustentável, inovação tecnológica, as embarcações também que eles trazem, acho muito interessante. Também ver algumas postagens de rotina do dia a dia, Legal. acho muito legal, dá pra aprender bastante com isso. Também tem, né? Isso. Eu acho que eu vou muito nessa linha da Bianca, no caso, de ver as operações, o que a empresa faz, o tipo de operação, né? Dependendo do com o que ela trabalha. Se é algum tipo de operação de duto, de âncora, manuseio de âncora. Então, eu gosto muito de buscar os tipos de navios, tipos de operações que essa empresa faz, projetos, tanto para o futuro também. Então, eu acho que eu me identifico bastante nessa parte. E você? Eu já vou mais com o Juan, no sentido dessas tecnologias novas. Eu gosto Legal. muito eu entro no LinkedIn e vejo que a empresa postou alguma embarcação nova com alguma tecnologia, tipo, bacana. super avançada. Eu gosto muito dessa área mais tecnológica, né? É o muito que bom. eu sigo mais nas redes sociais aí das empresas. Legal, aí ó, já spoiler pra quem tá produzindo conteúdo para redes sociais. As pessoas, eu vejo muitas empresas falando o seguinte, que não, vamos postar só o barco, vamos falar só dos ativos. É legal. Eu até falo que quando eu tava com pouco conteúdo, eu postava um barco sendo lançado, saindo de um estaleiro e sendo lançado. Olha, mas era 600 curtidas, sei lá quantos compartilhamentos, que todo mundo gosta de ver um barco sendo lançado, né? Muito legal. Mas a galera gosta de ver o dia a dia da empresa, gosta de ver como que é dentro da empresa, as pessoas trabalhando, os projetos que existem, as tecnologias que existem. Então é muito bacana a empresa pensar nisso ou produzir o seu conteúdo para rede. Certo? Concorda? Perfeito. E aí? O que eu acho legal também é alguns conteúdos explicativos, Não é né? legal? Porque a gente tá o tempo todo aprendendo coisas novas e qualquer conteúdo, assim, que explica um pouco mais é interessante pra gente também. Sim, ajuda, né? Ajuda. Acaba que não só vocês, mas toda a população em geral, porque é uma área que a galera tem muita dúvida, né? Sim. Se você for perguntar, e aí, sabe o que é FON? Grande parte não vai saber, apesar de ser uma instituição tão grande, né?
é um curso tão importante, né? Então, quando a gente começa a criar conteúdo sobre essa área, a galera fica, nossa. Eu até já ouvi um comentário uma vez, mas tem tanto conteúdo assim pra fazer, minha filha, se você soubesse, né? Pessoal de máquinas, às vezes a gente vai criar conteúdo de máquinas lá, e aí eu tenho amigos, né, da área de máquinas e amigas, e aí, me fala aí, como que a gente sabe que a embarcação tá dando pau, tá quebrando? Aí ele me fala os equipamentos, eu vou lá, pesquiso, aí a gente faz um post sobre isso. Então, cara, é um mundo enorme, né? São muitas coisas, até porque vocês ficam aí 3 anos estudando cada partezinha, né? Então, tem conteúdo pra caramba pra ser postado, né? Sim. E agora sim, perguntando um pouquinho sobre competências. A gente falou sobre a geração Z, que estão falando aí mal da geração Z. Vocês já falaram que não existe isso, que a gente estuda muito. Para o mercado de trabalho, quais competências vocês julgam ser interessantes, importantes que vocês têm, o que vocês têm, né? Até puxar a sardinha aí para vocês também, que vocês têm, que é bacana, que a pessoa que está querendo também ir para esse mercado precisa ter. O que vocês acham? Eu acho que o inglês e saber lidar com as pessoas. Eu acho que são as competências mais importantes que um oficial e um praticante tem que ter dentro de uma embarcação. Bacana. E aí? Eu queria reforçar também a questão do inglês, porque deixou de ser algo importante, mas sim algo fundamental, né? Então, não só para sua embarcação, porque às vezes a gente precisa ler um manual em inglês, coisas dentro da embarcação em inglês, mas para a gente se comunicar com outras embarcações também a gente precisa usar o inglês. E também questão de proatividade, porque eu acho que é importante você ser uma pessoa proativa, não esperar que alguém chegue para mandar, e sim você já começar fazendo, já chegar somando e ajudando todo mundo para você somar de fato na sua embarcação. Eu já sigo nessa mesma linha, que é no caso de relação interpessoal, sem dúvida para mim é o que mais pesa, as pessoas saberem se dar bem dentro desse ambiente de trabalho. E também eu acho que gostar, né? Ter aptidão para isso de querer aprender mais, porque, como você disse, é um mundo totalmente amplo, tem muita opção. Tipo, para uma pessoa que está do lado de fora, não tem, fala em navio, provavelmente a primeira coisa que vem na cabeça dela é um navio de passageiro, um cruzeiro, um container, né? mas não sabe, tipo, tudo que envolve a marinha mercante e principalmente esse meio offshore, né? Que é os navios especiais. Então, acho que é um mundo muito grande e eu acho que gostar ajuda bastante no aprendizado e também ao longo da carreira para você desenvolver melhor isso tudo. Ter sucesso, né? E aí? Eu, assim, não é batendo na tecla novamente, né? Mas além do conhecimento técnico que a gente adquire na iPhone e buscar sempre se atualizar, o inglês e as relações interpessoais na nossa vida embarcada, né? Só que uma coisa que a iPhone até ajuda a gente é essas relações interpessoais, né? Você lidar com pessoas. Eu e o Gabriel podemos falar melhor disso porque, como presidente de Grêmios, a gente tem que lidar toda hora com pessoas, né? Ter essa gestão de pessoas. Então, acaba que a gente consegue levar isso um pouco pós-iPhone, né? Ganhar esse conhecimento ali. Como que é o Grêmio? Explica pra mim, assim, como que funciona. Bem, o Grêmio, tanto de máquinas quanto de náutica, o foco é apresentar a nossa profissão, né? Ter o máximo contato possível, assim, com a nossa profissão. E aí, através disso, a gente consegue fazer visitações, simulações. Nós temos simuladores nos nossos Grêmios. Legal. E workshops, né? Na semana passada, a gente desenvolveu um workshop de inglês, de ferramentaria em inglês, porque a gente viu que o pessoal realmente estava com uma certa dificuldade. Mas precisa já ter o inglês para entrar ou você pode, por exemplo, entrar e começar a aprender a Então, estudar o inglês lá? A prova da iPhone, especificamente, na época que a gente fez, era um inglês bem pesado, marítimo bem pesado, a prova mesmo. Então, já tinha que ter esse conhecimento, além de gramática, entender algumas palavras, vocabulários marítimos, né? Mas lá dentro a gente tem, todos os semestres a gente tem aula de inglês, né? Então esses 3 anos a gente passa estudando inglês. E como o Juan disse, no próprio Grêmio a gente tenta fomentar isso, né? O inglês, por exemplo, nas simulações do Grêmio de Náutica, todas elas a gente tenta fazer em inglês. Tenta não, a gente faz em inglês, né? A gente faz elas em inglês para já o pessoal ter esse contato na prática com o inglês que é essencial. Não deixou de ser um diferencial e passou a ser
basicamente obrigatório. Então a gente coloca isso para o pessoal colocar em prática desde o primeiro ano, né? Os 3 anos ali simulando, dá uma base para a pessoa disso. E eu acho que é extremamente importante. Bacana. E o Grêmio faz mais alguma outra atividade, assim, além dessas? Mas sim. Por exemplo, eu posso falar, no caso, os 2 Grêmios de máquinas e náutica, a gente trabalha bastante com externo. Trazer pessoas de fora, oficiais, que já passaram pela EFON, que estão atuando atualmente no mercado, trazer esse pessoal para dentro lá para conversar, e tanto para dar palestra também, para os alunos ter esse contato com o profissional, entender como funciona a carreira, eles explicar o dia a dia deles na empresa, tal tipo de embarcação, conversar sobre tudo, tirar dúvidas dos alunos. Então a gente trabalha bastante com o externo, trazer o pessoal de fora para dentro, né, para falar com os alunos, e também levar os alunos de dentro para fora. No caso, a embarcação, visita a embarcação, a escritório de empresas, né, que nem a gente é do comitê de praticagem. A gente tem feito durante esse mês uma série de visitas à empresa, levando o máximo de pessoas para conhecer as empresas, ter esse contato com eles, entendeu? É bacana. E é fácil chegar nas empresas para fazer essas visitações? Não, é um Não. pouco complexo, né? A gente tenta entrar em contato com várias pessoas, tanto oficiais, indicar tal pessoa. Então tem o jogo de networking ali também, né? Tem. Já é uma deixa aí, ó. A gente tá trazendo aqui várias dicas para as empresas. Empresas, tenham uma pessoinha que entre em contato com os alunos para marcar essas visitações, porque aí, né, abre ali o programa de praticagem. Poxa, os alunos hoje podem escolher a empresa. Pode. Pode escolher. Então, né, vamos lá fazer o merchan e o marketing de vocês para os alunos também. Larissa, eu queria ressaltar também que os nossos Grêmios, eles têm um conteúdo para cada ano ali. Porque, por exemplo, o primeiro ano, o grande momento ali do primeiro ano é a escolha, né? A escolha de curso. E aí a gente tem que mostrar o máximo possível da nossa carreira nesse um ano ali do primeiro ano, para eles conseguirem fazer uma escolha consciente, né? Porque vai ser a profissão que eles vão exercer pro resto da vida, né? Então, ver se eles se identificam mais com náutica, com máquinas, se eles querem pilotar navio, ou se eles preferem lá estar fazendo manutenção em motores. E aí o foco do primeiro ano seria esse. O segundo ano seria mais os conhecimentos técnicos, né? Como eu falei, o workshop de ferramentaria, mais voltado para eles. E para o terceiro ano seria trazer esse contato justamente com as empresas, né? Porque é no terceiro ano que a gente escolhe a empresa em que a gente vai praticar e talvez ser absorvido por essa empresa, né? Então, eu acho que o período de praticagem é um período que deva ser o maior período de proatividade dos alunos para poder aprender o máximo possível e ali conseguir ser um oficial bem-sucedido. Sim. E na época que eu trabalhava com empresa de navegação, né, internamente da empresa, eu fui, durante um tempo, responsável por entrar em contato e tentar trazer os alunos para visitar. Então, a gente fez várias visitas, tanto no escritório, para eles entenderem como que era o operacional ali do escritório, da área de apoio, quanto também nas embarcações. Então, a gente levava no estaleiro, a embarcação estava ali fundeada, a gente conseguia levar. Assim, eu via o brilho nos olhos dos alunos quando eles conseguiam entrar na embarcação e ver realmente que tudo aquilo que eles estavam estudando, eles iam conseguir botar em prática ali dentro daquele barco enorme. Então, eu acho que faz muito sentido as empresas investirem, poxa, em levar os alunos lá e captar os melhores talentos, né? Que é o grande objetivo. E aí até você falou um ponto que eu lembrei durante essas visitas, que era realmente, eles me explicavam, né? Que no primeiro ano você tinha que fazer essa escolha entre máquinas e náutica. E aí até vou já direcionar aqui para Isadora, porque ela é de máquinas. Na minha época eu estava até conversando com eles aqui antes, e falei, né? Poxa, tinha uma ou duas e olhe lá. E agora eles estavam me falando já que tem 15, 7, enfim. Como que foi essa escolha para você de máquinas? O que você buscou aí? O que você gostou em máquinas que te fez escolher isso? Então, como eu tinha falado, né, eu escolhi máquinas antes mesmo de estar de fato na EFON, né? Antes de passar na prova eu já falei, não, é máquinas que eu quero, é isso pra minha vida.
Como começou, né? O meu pai, ele não é mercante, não tem nada relacionado da vida dele com embarcação. Mas ele sempre gostou muito de fazer essas manutenções mais básicas em casa. Arrumar um chuveiro, trocar uma lâmpada. E ele sempre viu que o interesse partia de mim de aprender a fazer isso. Então eu ia lá, ele me ensinava, botava a mão na massa. E daí quando eu descobri a EFON, que eu sabia que tinha essas duas possibilidades, eu falei, não, máquinas é a única possibilidade para mim, porque é o que combina com a minha personalidade. Então para mim foi uma escolha muito, muito fácil, entendeu? Tá lá, fazer, botar a mão na massa, manutenção, saber que você vai resolver um problema e aquilo lá vai dar certo, dar retorno. Eu acho que não tem coisa mais gratificante do que isso. E as turmas têm bastante mulheres em máquinas, né? Tanto Tem. que, como eu falei, né? Na minha época. Ó, velho, mas tudo bem. Quando eu fazia essa parte assim, de levar os alunos, era todas as mulheres em náutica. E a gente, mas uma de máquinas, por favor, vamos tentar trazer. E não tinha. Então, hoje, cara, não tem muito isso, né? Não. A questão das empresas, eu acredito que teve... Acredito não, que eu tava nesse meio quando tava acontecendo. Teve essa onda de realmente trazer mais diversidade para dentro das empresas. E aí a gente teve que fazer uma provocação ali nas escolas também, porque as escolas, poxa, se na porta de entrada já não tem, depois quando for no mercado de trabalho, como você vai captar, né? Então teve esse movimento também para trazer mais mulheres ali, mostrar a profissão, como você falou, né? Poxa, quando você descobriu, você quis máquinas, então mostrar como que é a profissão para captar mais mulheres, tanto para máquinas como para náutica, né? Então teve aí esse movimento bacana que precisa continuar acontecendo, né? E aí, agora voltando aqui ao ponto das redes sociais, né? Hoje vocês utilizam normalmente rede social igual qualquer outro jovem, certo? Lá na EFON também vocês podem utilizar celular, tudo mais. Mas em questão de rede social, vocês acham que ela acaba atrapalhando, ela acaba ajudando? Qual que é a opinião disso, sobre mexer assim nas redes sociais nessa questão de estudo, de trabalho? Tem algum impacto para vocês? Eu acho que acaba ajudando, né? Porque a quantidade de informação agora que a gente tem, né, do mundo mercante nas redes sociais é imensa. Se você pega, por exemplo, uns 10 anos atrás, você não tinha essa criação de conteúdos que tem hoje em dia, né? Hoje em dia você vê pilotos, você vê chefes de máquinas, segundo oficiais de máquinas, todos fazendo vídeos tanto para o Instagram quanto para o TikTok ou até mesmo o YouTube, e a gente acaba adquirindo esse conhecimento com eles, né? Consumindo aquele conteúdo. Às vezes, por exemplo, um piloto faz um conteúdo num PSV ou então faz um conteúdo num PLSV, e aí você fala, pô, não é esse tipo de navio que eu quero o outro. Você pode se basear um pouquinho nisso também. Então acabam ajudando a gente. Eu acho que não somente nesse quesito de criação de conteúdo, mas também no quesito de você ter a oportunidade de conversar com a outra pessoa, né? Como no LinkedIn, pelo menos com a gente, eu acho que todos aqui já chegaram se conectaram lá com uma pessoa no LinkedIn, mandaram mensagem, buscaram entender sobre carreira, empresa, navio, operação, como que estar embarcado, diversos aspectos. Então acho que as redes sociais, dependendo do meio para que você usa, pode ajudar bastante nesse quesito pra gente. É o lugar de tirar as dúvidas, né? Exatamente. Eu também falo muito sobre isso, né? As pessoas costumam falar que a rede social ela atrapalha muito, mas realmente, se você for utilizar a rede social ali para acabar matando o tempo que você tem para estar fazendo uma coisa produtiva e você tá ali só rolando o feed, óbvio que vai te atrapalhar, independente da área que você tiver, do setor que você estiver trabalhando. Você pode estar trabalhando qualquer coisa, se você ficar ali, vai tirar o seu foco. Mas o que vocês falaram é muito certo. Se você utiliza de uma forma que vai complementar o conhecimento que você já tem, que vai te ajudar, te levar para um próximo nível, é muito importante, é essencial. Não tem como hoje a gente tirar da nossa vida a rede social. Então, a gente usar de forma inteligente, né? E aí, eu queria escutar de vocês, assim, desafios. Vocês estão iniciando a carreira agora, né? Estudando. Mas qual que é o principal desafio que vocês perceberam aí nessa rotina e que talvez lá pra frente, poxa, isso aqui é algo que eu vou me aperfeiçoar, vou ter, enfim.
Qual é o principal desafio que vocês estão vendo agora, assim, de ter escolhido essa profissão? Ó, falando bem a verdade, o meu principal desafio que eu enfrento é saudade da família. Eu acho que você tá longe de casa. Eu vejo meus pais uma vez no ano, né? Então, eu acho que foi uma coisa, assim, que me marcou muito no início. Tô conseguindo desenvolver melhor, né? Já faz 2 anos quase que eu moro aqui no Rio. E, querendo ou não, a gente vai ficar muito tempo embarcado, né? Muito tempo a bordo. Então, é um período muito longo sem ver as pessoas que você ama. E, pra mim, eu acho que esse é o principal desafio. Mas eu creio que uma hora a saudade vai diminuindo, né? Para mim é a mesma coisa, a distância da família, mas eu penso que na nossa profissão, da mesma forma que a gente fica, por exemplo, 28 dias embarcado, a gente também fica 28 dias em terra. Então, é o momento que a gente tem para se dedicar inteiramente à nossa família. Porque às vezes tem gente que trabalha integralmente em terra, mas quando chega em casa não consegue se dedicar 100%, né? Então, é o momento que a gente tem ali para viajar, curtir a família. Sim. E os meninos pensam diferente? Também família. Eu acho que o maior desafio é esse mesmo, que a Isadora e a Bianca falaram, a questão da família, porque é muito difícil, né? Você. Principalmente quem quer criar família, né? Quem quer ter filhos e tudo mais, você ficar embarcado 28 dias, dependendo da escala 48, 42, ou então até mesmo mais de 3 meses ali a bordo, né? Então, isso acaba pesando bastante, mas acho que com o tempo, a compreensão da família e tudo mais, a gente consegue lidar melhor com isso. Já pra mim, eu acho que não pega tanto, já foi um pouco diferente, né? Pra mim já não pega tanto essa questão da família em si, de distância, pra mim não pega muito. Já pra mim no caso, você misturar ali o trabalho e sua vida à borda, entendeu? Então, querendo ou não, são 6 meses que tu fica em casa, mas 6 meses também que você fica no seu trabalho todos os dias trabalhando e convivendo ali. Então, eu tenho ainda um pouco de muita dúvida, na real, disso, né? De como que vai ser esse período, como que eu vou me adequar. Então, esse é um dos desafios que está sendo para mim, pensar como que vai ser isso lá no futuro, né? No caso, ano que vem já. Já estão se formando, né? Os meninos estão se formando, as meninas do segundo ano, né? Isso daí, mas assim, falando da área de comunicação de uma empresa de navegação, que eu fui durante 8 anos da minha vida. Esse ponto que vocês trouxeram de família é um que bate. O cara às vezes está lá, sei lá, 30 anos já embarcando. Ele ainda fala sobre a saudade da família, não tem como. Então, é muito bacana as empresas também pensarem nesse ponto, né? Porque, poxa, você como empresa, você consegue, por exemplo, criar um projeto que conecte a família à rotina de uma embarcação. Mostre como que é uma rotina de uma embarcação, porque às vezes o próprio familiar não entende que, poxa, você tá ali a bordo, você fica com uma internet reduzida, você não consegue fazer tanto contato ali com a família. Então as empresas, eu acho que é muito bacana quando as empresas elas criam esses projetos para aproximar a família dessa rotina. E obviamente, né, mostrar como que é, talvez criar ali processos para que vocês estejam mais perto dessa família também quando vocês estiverem embarcados. Eu acho que é bacana para também derrubar essa questão, que é uma questão que talvez nunca se derrube, mas pode ajudar, né? Que ficar longe da família realmente. E essa parte que o Gabriel falou, por isso que também é muito importante você conseguir conversar com outros marítimos, né? Então eu tenho muitos amigos marítimos, eu tenho amigos marítimos que amam embarcar e conheço alguns que não gostam. Porque realmente é uma escolha que você faz muito novo, né? E, poxa, você leva aí 4 anos estudando, né? 3 anos estudando, um embarcando, praticagem, né? Pra se formar e aí você começa. Aí tu vê como que é aquela questão, 20 e tantos dias longe de casa, 20 dias em casa. A rotina, ela fica, né? Bagunçada, vamos dizer assim. Então, por isso que eu acho que é importante você ter amigos que já estejam passando por isso, para ele te dar uma luz, né? E te falar como que é que, poxa, você pode fazer, né? Sim, no caso da gente da IFON, a gente tem bastante contato com nossos veteranos, né? Que é o pessoal que, quando a gente era primeiro ano,
já se formou, né? Então a gente tem muito contato com essas pessoas, eles falam bastante pra gente sobre a rotina, e como lidar com isso melhor, então é bem importante ter esse contato com eles. E eles costumam contar sobre as empresas também pra vocês? Já dão uns spoilers? Sim, bastante, bastante, inclusive. Ah. Bacana, então, as empresas entenderem como que elas estão tratando aí os funcionários, né? Porque o raio de corredor rola, né? Sim, sim. Vocês ficam sabendo dos babados das empresas? Sim, pode dizer. Sim, Sim. com certeza. Ah, mas bacana. Mas, poxa, pelo menos tem essa vivência também, da pessoa já te trazer ali como que cada empresa funciona e vocês se adequarem a isso também, né? Sim. Eu dei sorte porque a minha irmã, ela já trabalha nesse ramo. legal. Minha irmã e meu namorado. Então a família imersa nesse contexto da Marinha Mercante é muito bom pra mim, que eles me ajudaram bastante, tiraram várias dúvidas. Então, eles meio que já conhecem a rotina, né? Meio Sim. não, conhecem bastante, né, a rotina. Bastante. Legal. E hoje, assim, vocês estão, os meninos se formando, as meninas quase se formando ali, indo pro último ano. Fora o estudo ali na EFON, vocês buscam se qualificar em alguma outra coisa? Vocês buscam outros treinamentos? Como que é isso? Vocês buscam fazer? Tem tempo? Dá tempo? Então, a gente tenta, né? Na medida do possível, como o Juan tinha falado, né? Nos próprios grêmios, a gente tenta trazer os cursos de fora. E também, geralmente, a galera do terceiro ano busca muito isso. Como eles estão mais próximos ali, né? De viver a vida mesmo deles, essa parte técnica, a vida a bordo. Então, eles buscam muito mais esses cursos de fora, né? Por exemplo, nós maquinistas, a gente busca muito curso de refrigeração, curso ligado à nossa área técnica mesmo, né? E aí a parte de náutica. Já de náutica acaba que a gente lida bastante com comunicação, papelada, também, além, né, da função principal que é pilotar o navio. Então acaba que o pessoal tenta correr bastante atrás de cursos de inglês, principalmente, né, que a gente consegue também fazer com que uma empresa de inglês vá lá na EFON, dê aula pro pessoal lá. Bacana. Tem um grêmio específico de idiomas também lá, que o pessoal faz essa conversa com o pessoal, explica a matéria, às vezes faz, sei lá, entrevista de emprego em inglês, o pessoal já tem esse contato. E além disso também é correr atrás de cursos como capacitação de liderança, né, que como você tinha mencionado, a gente vai lidar com isso, vamos ser imediatos, comandantes, chefes de máquinas, então a gente tenta correr atrás disso também. Bacana. Tem mais algum? Fazer curso de espaço confinado, tem o Terhilt também, né? Para empresas em que você... Terhilt é aquele do helicóptero? É o do helicóptero. Ah, vocês conhecem o Gabi? Gabi na estrada. Eu da fiz, plataforma. eu Sim, fiz um conheço. podcast com ele, ele falou sobre Sério? esse, né? Que é como se você. Isso. É uma simulação de como se você estivesse caindo do Do helicóptero helicóptero, no isso. mar, né? Helicóptero no mar. Isso, E tu tem que exatamente. ficar girando lá embaixo, alguma coisa assim? Não, ou eu tô confundindo. Não, Na água, não, né? Não, Não, então eu tô confundindo com Mas eu já ouvi falar sobre esse também. Então vocês podem fazer esses treinamentos antes de estarem formados. Isso. E principalmente tem um, né, que pelo menos pesa para todos aqui, que é o DP, né? De posição dinâmica. Aham. Então esse curso tem a gente a opção de fazer logo após terminar o terceiro ano, né? Antes de começar a praticagem ou fazer durante a praticagem também, né? Que é uma capacitação para tipos específicos de navio. Então é um Bacana. curso essencial para quem quer. Offshore. As empresas, elas oferecem esses treinamentos também? Vocês sabem dizer? Tem empresas que sim, Sim. tem outras que não. Entendi. Assim, falando sobre agora orgulho que vocês têm em serem da geração Z. A gente falou aqui, não sei o que é preguiçoso. Me fala aí, poxa, eu sou da geração Z e eu sou de tal forma. Defendam a geração Z. Vamos lá. Quem começa? E, né, a gente saber filtrar as informações, com tanto de informação que chega pra gente, e fazer de uma forma que a gente consiga trabalhar em equipe, né? Botar isso na prática é algo que a gente aprende dentro da EFON, a saber trabalhar em equipe. E a gente vê isso nos grêmios também. Acho legal em relação aos grêmios que a gente sempre faz um debriefing. Aí a gente faz a simulação e depois a gente faz o briefing, né? E a gente tá sempre aprendendo, comentando sobre o que cada um fez e procurando evoluir. Muito bom.
Os meninos têm mais alguma coisa a acrescentar? Gente, a geração Z, eu escuto muito isso que eu falei, né? Mas eu acho que é o seguinte, vamos lá. A gente quer estar em ambientes bacanas, bons para se trabalhar. Ninguém quer trabalhar em ambiente tóxico, né? Vamos dizer assim. Então, hoje a empresa oferecendo um plano de cargos e salários, desenvolvimento, um ambiente bacana, um time bacana, poxa, quem é que não vai querer trabalhar nessa empresa, né? E ainda mais a geração que está tentando entrar nas embarcações, que quer esse mercado. Poxa, você vai ficar 20 e tantos dias, até 3 meses, do lado de uma turma de pessoas ali que não são pessoas da sua família, né? Mas que acaba virando por conta do... São amigos, acabam virando amigos. Então você quer estar num ambiente bacana. Isso eu acho que em todas as profissões e em todas as gerações. Ninguém quer trabalhar num lugar ruim de se trabalhar, né? Gente, a gente já tá aqui caminhando pro final, né? A gente já falou sobre rede social, sobre geração Z, sobre perspectiva de carreira. Queria escutar de cada um assim. Bem, qual que é o seu sonho se formando aí nessa profissão? Se vocês pudessem falar, poxa, eu sou de determinada forma, eu quero tal coisa. Eu queria escutar vocês. Qual que é o sonho daqui pra frente? O que vocês buscam? O que vocês esperam? Difícil? Pergunta de milhões? Vai lá. Bom, eu acho que o que eu mais espero é ter um sucesso aí na carreira, né? Uma ascensão boa, um salário bom, claro, né? Mas o meu maior sonho mesmo é ser uma pessoa bem-sucedida lá dentro, né? Para conseguir crescer dentro da empresa que eu for trabalhar, enfim. E poder crescer profissionalmente e oferecer tudo que eu puder para a empresa em relação ao meu conhecimento. Eu acredito que seja ser um funcionário de destaque ali, né? Conseguir crescer na carreira, afinal, eu quero seguir carreira, né? Quero ascender até chefe de máquinas ali, conseguir tomar conta da praça de máquinas inteira de um navio. Então, eu acho que ser um funcionário de destaque ali é um sonho que eu tenho no mundo mercante, né? Meu objetivo é crescer com a minha empresa, então conseguir me desenvolver profissionalmente para poder ajudar a desenvolver cada vez mais a empresa com projetos, trazendo inovações e ajudando assim de uma forma geral com meus conhecimentos. O meu, como eu tinha ressaltado no início também, é ter uma carreira, crescer dentro da empresa também. Porque eu acho que eu sinceramente me identifico muito com o mar, então acho que o mar ali é meu lugar. Então eu quero viver ali no embarcado, tanto como sendo oficial de náutico, ou talvez possivelmente como prático, né, também. Quem sabe? E para achar vocês, é o quê? LinkedIn? Vocês querem deixar o LinkedIn aí de vocês? Sim, As sim. empresas buscarem? O meu, no caso, é Gabriel Araújo, LinkedIn, Instagram também. Então, Bacana. Meu é Bianca Medeiros Barros e o Instagram é Bianca, tá assim, Bianca MMM. O meu Instagram é JGASPZ e o meu LinkedIn é Juan Aspiazo. O meu Instagram é lopes.i e o LinkedIn é Isadora Lopes. Gente, acredito que aqui com a nossa conversa, que foi até rápida, né? A gente perguntou aqui vários pontos muito importantes para derrubar de uma vez por todas essa questão da geração Z e mostrar que a geração Z quer sim se dedicar, tá trabalhando, tá estudando pra caramba, tá indo atrás aí dos sonhos, querem embarcar, né? É uma geração que aí tá buscando esse mundo, essa vivência. E vocês estão aqui, ó, vendo 4 jovens muito promissores. As empresas podem buscar esses jovens, assim também como os colegas, né? A gente falou aí das redes sociais, mas vocês estão de frente aqui para 4 jovens que se dedicaram muito, se dedicam até hoje. 2 que já estão aí no 3º ano se formando e que podem integrar as empresas. Então, ó, vamos buscar, vamos seguir aí o LinkedIn deles. Vamos deixar aqui na descrição também o LinkedIn de todos eles para vocês seguirem. E eu quero agradecer a participação. Tava todo mundo nervoso aqui para começar, né? Falei que ia ser uma conversa muito leve. Quero agradecer vocês terem tirado um tempinho. A gente ficou um tempo para conseguir marcar, porque era prova, era semana de não sei o quê, era muita coisa acontecendo. Mas eu quero agradecer muito vocês terem tirado esse tempinho, vindo aqui. Eu ter
podido conhecer vocês todos, né? E, enfim, mostrar aqui pro mundo essa potência que é a geração Z. Tá bom? A gente queria nós que adicionar agradecemos. também que a gente estava desenvolvendo um projeto aqui em conjunto, Ah, legal. que é o Guia Mercante, que a gente vai disponibilizar para vocês, para quem estiver assistindo, que fala um pouquinho resumidamente, 2 páginas, a introdução, o que que é a Marinha Mercante, um pouquinho assim diferenciando o oficial de máquina, o oficial de náutica, e os alunos mesmo que fizeram, né? E a gente explica um pouco de cada embarcação, então é interessante para quem quiser aprender um pouquinho mais, ou então quem já é da área, para entender melhor, né, um pouco de cada embarcação. Isso. É um projeto que a gente começou, no caso, era para os alunos em si, como a gente é ressaltado para o primeiro ano, tanto para a escolha de curso, quanto para o pessoal que ele está ali dentro, buscar o conhecimento sobre a Marinha Mercante. Então a gente acabou que virou algo bem maior, a gente está tentando fazer agora para fora também esse... Bacana. E é o que? É site? Não, a gente está fazendo uma espécie de revista, né? A gente está fazendo um documento, a gente vai transformar em revista. Então, sobre esse assunto da Marinha Mercante, e eu acho que vai ser muito bom tanto para quem tá de fora também, principalmente para quem é de dentro, ou quer se inserir nesse meio mercante. Muito bacana. E vai lançar quando? Então, o projeto é pra gente lançar antes de junho. Até porque você tá se formando, né? Isso, exatamente. Pra ficar também antes do pessoal da escolha de curso, né? Dos primeiros anos, né? Então a gente quer lançar antes de julho. Legal. Mas aí vai ser impresso? Vai também. Legal. E E como também que faz PDF. pra pegar? Então, a gente vai disponibilizar, no caso, pelos alunos, e a gente pode se comunicar com você e tal. A gente manda pra Vamos você. lá, vamos conversar. Ó, a gente tem a comunidade navegante, que eu falei lá no início, que tá até passando aqui. E a gente tá produzindo conteúdo com várias pessoas em parceria. Então, até o projeto de vocês pode entrar lá, uma Perfeito. abinha aí, ó. E já fica de frente com várias empresas do setor. Isso, Ah, perfeito. legal. Ainda bem que vocês falaram, ó. Gente, muito obrigada, viu? De novo. Quero deixar aqui, ó, ressaltar a potência dessa galera que tá aqui de frente comigo. Falar pra vocês seguirem eles e, obviamente, seguir também o podcast aqui, o Pode Navegar, o canal da Estação Criativa e aguardar que também teremos próximos convidados, próximos episódios, tá? Um beijo, dá tchau aí, galera. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.